Bom dia! Graça e a paz do Senhor Jesus. Pode sentar para a glória de Deus. Que bom a sua presença aqui neste domingo de glória, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glórias a Deus. Irmãos, hoje nós estamos aqui iniciando um propósito da casa de Deus, né? Da justiça. Pastor, como assim justiça? Irmãos, eu não sei o que você tem passado na sua vida, tá? Eu não sei qual é a situação e a aflição que você tem enfrentado na sua vida. Mas o que eu sei é que o nosso Deus, Ele sempre vai ser poderoso para nos dar justiça e virar essa chave da nossa vida de uma vez por todas. Amém, Jesus? O nosso Deus, Ele pode fazer, pessoal. Ele vai fazer sobre a tua vida. Quem crê nisso? Você crê sim ou não? Você tem que crer no poder de Deus, pessoal. Você tem que crer no poder do Senhor, que Ele há de operar sinais e maravilhas sobre a tua vida. E esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus poderoso. Aquele que cura, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que faz milagres, aquele que vai fazer a obra sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Aí eu quero começar com você numa palavra. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você aqui nesta manhã. Lucas, capítulo 18. Olha o que vai dizer em Lucas 18. Olha o que fala aí. Lucas, capítulo 18. Essa mensagem aqui vai dar um grande avivamento sobre o teu coração e vai te abençoar. E Deus há de fazer justiça sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém, pessoal? Deus é o Deus da justiça. Ele sempre age como justiça sobre a vida do teu povo em nome de Jesus. Mas tem uma condição para isso, tá, pessoal? Para que Ele venha fazer justiça sobre a sua vida, há uma condição. E essa condição ela não é tão difícil como muitos acham que é, tá? Ela vai dizer assim, Lucas capítulo 18, versículo 1, vai começar assim a palavra de Deus, ó. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de quê, pessoal? O dever de quê? De orar sempre e nunca o quê? E nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Olha o que Deus está falando, pessoal. Ouve o que esse injusto juiz está dizendo. O que esse injusto juiz está dizendo, pessoal? Ele está dizendo assim, quer saber? De tanto essa mulher pedir, de tanto essa mulher interceder, de tanto essa mulher orar, de tanto essa mulher ficar no meu pé, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abençoar essa mulher. Eu vou dar o que essa mulher quer. De tanto que essa mulher está implorando, está pedindo, o tempo todo no meu pé pedindo, eu vou acabar fazendo. Só que a Bíblia diz, pessoal, que esse juiz, ele era injusto. O que é um juiz injusto, pessoal? É um juiz que ele não tem temência a Deus e nem a quem? E nem aos homens. Ele não temia a Deus. Você conhece alguém que não teme a Deus? Quem conhece alguém que não teme a Deus, que não tem medo de Deus? Levanta a mão. Você conhece alguém que não está nem aí para Deus, pessoal? Que vou para a igreja coisa nenhuma. Alguém conhece alguém assim? Conhece? Tá. Você conhece alguém que não teme ao homem também? Não teme ao homem, que não tem temência ao homem, que não teme as pessoas, que não respeita as pessoas, que não respeita aquilo que Deus colocou no seu caminho para te abençoar. E isso de fato acontece, pessoal. Esse juiz, ele não temia a ninguém. Só que com ele, né, ele por ser um juiz, aquele que batia o martelo, né, ele que julgava as causas das pessoas, ele era totalmente injusto. Irmão, mas mesmo ele sendo injusto, ele abençoou aquela mulher. Por que ele abençoou, pessoal? Por causa da insistência daquela mulher. Ela insistiu.
ela perseverou. E agora a gente vê o próprio Deus falando assim, ó, ouve só, ouve o que esse injusto juiz, ele está dizendo. Ouve o que esse injusto juiz, ele está declarando, e ele abençoa essa mulher. E vai continuar assim no versículo 7, pessoal. Olha que coisa forte agora, que o próprio Jesus, ele vai falar. Isso aqui é a palavra de quem, pessoal? De Jesus. O próprio Jesus fala assim no verso 7, ó. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de quê, pessoal? E de noite. Ainda que tardio para com eles, digo-vos, que depressa lhes fará o quê? Justiça. Diga a glória a Deus, pessoal. Irmãos, Deus fará justiça sobre a sua vida. Deus fará justiça sobre a sua casa. Repete assim comigo, ó. Deus, não, mais forte, fala, Deus é justo. Mais forte, Deus é justo. Irmão, o nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus, ele não é um Deus injusto. Ele é um Deus que faz justiça. Ele é um Deus que ele bate o martelo e ele faz justiça sobre a vida do seu povo. Aqueles que foram escolhidos do Senhor. Aqueles que Deus escolheu para ser ali ungido do Senhor e perseverar em oração de dia e de quê, pessoal? E de noite. Pastor, então quer dizer que de fato Deus fará justiça sobre a minha vida? Põe na tela para mim, pode continuar, tá em Lucas, continua aí. Mas a minha esposa vai botar na tela para mim, põe Hebreus capítulo 6, versículo 10. Olha o que vai falar em Hebreus capítulo 6, verso 10. Vai estar bem aqui na tela para vocês. Olha o que diz lá na tela, pessoal, diz assim, ó. Porque Deus não é o que, pessoal? Deus não é o quê? Deus não é injusto como aquele juiz, não, pessoal. Aquele juiz era injusto, sim ou não? Ele era injusto. Mas mesmo aquele juiz sendo injusto, ele não abençoou aquela mulher? Sim ou não, pessoal? Ele abençoou, pessoal. Mesmo sendo injusto. Mas por que ele abençoou aquela mulher? Quem sabe? Porque ela o quê? Ela insistia. Ela perseverava. Ela não desistia. Você sabe quem é que Deus abençoa, pessoal? Aquela pessoa que não quer. Que não desiste. Deus abençoa aquela pessoa que vai até o final. Aquela pessoa que persevera até o final. O nosso Deus, ele é injusto para com essas pessoas. Para aqueles que estão firmes no propósito. E diz mais assim a palavra, pessoal. Vai dizer assim, ó. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos. E ainda o que, pessoal? E ainda servis. O que é ainda servir? Você não desistir. Quem está vendo essa faixa aqui embaixo? Vamos ler essa faixa junto? Vamos ler? A justiça é o quê? Agora lê junto comigo. Temos o dever e nunca o quê? E nunca desfalecer. Amém, Jesus? Vira para essa pessoa da sala e fala assim, ó. Não desfaleça. Você não pode desfalecer. Você não pode recuar. Você não pode ir para trás. Eu me lembro, no início, né? Quando nós nos convertemos. A vontade de buscar a Deus. A vontade era de dia e de noite. O tempo todo. Quando o pastor falou assim pra gente, ó. Podem comprar uniforme de obreiro. A gente não tinha muito dinheiro para comprar uniforme no dia. Mas sabe o que eu fiz, pessoal? Eu fui num brechó. Quem conhece algum brechó, levanta a mão. Conhece um brechó? Sim ou não? Meu irmão, eu fui no brechó com alegria. Cheguei lá no brechó e falei, eu preciso de uma roupa. Aí a senhora falou assim, que roupa? Eu preciso de uma roupa de obreiro. Ela falou assim, tá, mas como que é a roupa de obreiro? Ela não era convertida, né? Falei, eu preciso de um terno. Ela, qual cor? Preto. Aí eu comprei um terno preto que parecia cinza. De tão, surrado, acabado que estava ali o terno. Aí eu consegui um blazer, consegui uma calça. O blazer era diferente da calça. Porque a calça é um pouquinho mais nova, mas o blazer parecia esse terno cinza aqui. Aí eu comprei uma gravata. A gravata eu me lembro até hoje, pessoal. Custou R$3. R$3 foi aquela gravata que eu comprei.
Sabe como que era a gravata? A gravata era assim, normal, bonitinha. Mas por trás da gravata, estava tudo depenado. Aí eu comprei uma meia, né? Fui lá, comprei uma meia social, só que aquela meia bem baratinha. Quem já comprou uma meia bem baratinha, pessoal? 3 por 10, né, pessoal? Aí comprei uma meia baratinha. O cinto eu comprei novo, diga glória a Deus. Eu lembro que o cinto eu consegui comprar novo, isso eu lembro, né? Mas fiquei todo engomadinho, pessoal, todo arrumadinho, né? Glória a Deus. E fui com alegria. A minha esposa, nós fomos comprar a roupa dela também, a roupa, não tinha roupa de obreiro, a gente não ia conseguir comprar roupa de obreiro, porque não era uma roupa tão barata na época. E aí ela comprou uma camisa normal assim, de malha, né? Branca. Aí ela comprou comprou não, minha mãe que te deu. Minha mãe deu como é que é o nome daquilo? Jaleco. Minha mãe deu um jaleco para ela. Ela botou o jaleco, camisa branca, aí uma calça ou saia? Foi uma saia. Minha mãe emprestou uma saia para ela, botou uma sapatilha que tinha e foi para a igreja. Parecia 2 jagunços indo para a igreja. Mas cheio do poder de quem, pessoal? De Deus. Porque isso é o primeiro amor, pessoal. Isso é quando você se lança diante de Deus. Agora, esse amor pela obra de Deus que eu tenho, que ela tem, isso não pode se acabar. Nós temos que perseverar. Nós temos que permanecer até o final. Amém, Jesus? Deus é justo para aqueles que são justos diante dele, pessoal. Deus, ele vai fazer justiça sobre a sua vida. Pastor, mas como que Deus faz justiça sobre a minha vida? Só se eu for justo? Tem uma condição. Lucas 18, versículo 1. Vamos lá de novo? Lucas 18, versículo 1. Olha o que vai falar em Lucas 18, verso 1. Diz assim, ó. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de quê, pessoal? Olha para mim aqui, ó. Você tem a opção de orar ou você tem o dever de orar? Nós temos o dever de orar. Não é uma opção. Por mais que muitos de nós tratamos, né, a oração como uma opção, tem dia que você ora e tem dia que você não. Existe isso. Muitas pessoas são assim, pessoal. Tem gente que não ora em tempo algum. Tem ou não tem? Tem gente que não ora nunca. Pode vir problema, pode vir situação que a pessoa não ora. E eu não estou falando aquela oração que separa a oração para dormir e fala, oh, Deus abençoe meu dia, glória a Deus. Boa noite, Jesus, e dorme. Eu estou falando do combate, pessoal. Eu estou falando de uma luta, uma guerra. Eu estou falando de você ir contra o diabo e você vencer, porque quando te colocam numa guerra, não é para você perder, mas é para quê, pessoal? Para vencer, para ganhar. Você entra numa guerra para vencer, meu irmão. A sua família tem sido destruída. A sua casa tem sido destruída. A sua vida financeira tem sido destruída. A sua vida conjugal, o seu relacionamento tem sido destruída. Os seus filhos têm sido destruídos. A sua vida financeira está indo cada vez por água abaixo. Parece que você está entrando num lamaçal. O seu ministério tem sido destruído. Por que disso, pastor? Porque não ora. Porque não busca Deus. Porque não intercede. Porque não vai para a guerra como deveria ir para a guerra. Nós temos o dever de orar, pessoal. Nós temos a obrigação de orar. Isso não é uma opção. Muitos de nós tratamos como uma opção, mas na verdade é o quê? É um dever. É uma obrigação. Isso aqui são palavras de quem, pessoal? De Jesus, tá? Não é palavra do homem. Isso aqui é uma palavra do próprio Jesus. Só que ele continuou dizendo assim, pessoal. Olha aqui, ó. Ainda nesse versículo aqui. Volta. Ainda nesse versículo. Volta. Olha o que diz. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Tem muita gente que está desfalecendo. Tem muita gente que está desfalecendo. O que é desfalecer, pessoal? É desistir. Tem muita gente que está desfalecendo, está desistindo. Desistindo de quê, pastor? De buscar pela sua família. Desistindo de buscar pela sua casa. Desistindo de buscar pela sua vida financeira. Desistindo de fazer a obra de Deus. E o que é que essas pessoas vão receber se desistirem, pastor? Fala assim comigo, nada. Aquele que desiste com facilidade não desiste, não recebe nada. Não recebe nada. E essa mensagem está preparada desde ontem, tá, pessoal?
Desde ontem essa mensagem está preparada. Desde ontem. Está aqui, ó, tudo preparadinho. Foi a mensagem que Deus me deu para que eu pregasse essa palavra para você hoje aqui. Repete comigo. Aquele que desiste não recebe nada. Por que desiste no meio do caminho? Porque para no meio do caminho. Fala para essa pessoa de novo assim, ó, não desfaleça. Meus irmãos, tem gente que está desfalecendo. Põe na tela para mim Mateus 26, 41. Olha o que diz aqui na tela, Mateus capítulo 26, verso 41. Olha para cá, pessoal. Olha o que diz aqui, ó. Vigiai e orai, para que não entreis em quê? Aquele que não ora, aquele que não vigia, esse entra em quê, pessoal? Em tentação. Quem não ora, quem não vigia, entra em tentação. A pessoa é tentada pelo diabo. A pessoa é tentada por Satanás. Por quê, pastor? Porque não está orando. Porque não está vigiando. Porque não tem mais as mesmas práticas de antigamente. Então aquele que não tem oração, aquele que não tem, né, não é uma pessoa vigilante. É uma pessoa que vai desfalecer. Uma hora ou outra, essa pessoa vai desfalecer. Fala para o seu irmão de novo, não desfaleça. Você vai sonhar com isso aí hoje, irmão. Não posso desfalecer. Não posso retroceder. Tem muita gente que está desfalecendo. O segredo da vitória, pessoal, o segredo da justiça divina é a oração. O segredo para você receber aquilo que você está orando, quem pede alguma coisa para Deus? Levanta a mão. Quem pede para Deus? Todo mundo, né, pessoal? Posso levantar assim para você? Posso? Para Deus, né? Você é um pouco pidão também com Deus? Toda hora você pede alguma coisa ou não? A gente agradece também, mas pedir... Por exemplo, eu tenho a minha filha. Quem tem filha? Levanta a mão. Filha, seu filho pede toda hora alguma coisa para você? Quem já está grande, né? Mas quando vai na sua casa, pelo menos um cafezinho pede, não pede, pessoal? A minha filha toda hora me pede alguma coisa. Eu já sei o jeito dela pedir. Ela vem assim, papai. Eu já sei que vem coisa, irmãos. Eu já sei já. Mas tá certo, filho tem que pedir mesmo, né? Filho tem que falar. Filho tem que estar perto do pai, tem intimidade com Deus. Você não está errado de pedir. Agora entende, irmãos. Eu quero que você entenda isso aqui agora. O segredo, irmão, para você receber o que você está pedindo, é oração. Fala para essa pessoa assim, ó, o segredo é oração. É isso. Não tem jeito. Você quer receber alguma coisa, tem que orar, tem que buscar a Deus, tem que interceder, tem que estar buscando diante do Senhor. Esse é o segredo, pessoal, para você orar, para você perseverar. Diga graças a Deus. Aquele que não ora tem tentação. O diabo tenta essa pessoa. Fala assim, está amarrado. Passa para mim esse versículo, por favor. E olha o que vai dizer mais, pessoal. Diz assim, ó. Na verdade, o espírito está o quê, pessoal? Mas a carne é fraca. A sua carne, ela não se converte, pessoal. Você sabia disso? Quem já se batizou nas águas? Levanta a mão. Mesmo você que já foi batizado, mesmo assim, a sua carne não está convertida. A minha carne não se converte. Por quê? Porque nós temos desejo do quê? Da carne. O seu espírito está convertido. O seu espírito está manifestando a presença de Deus dentro da sua vida. Mas a sua carne, você tem que vigiar o tempo todo. Você quer ver uma coisa? De vez em quando você pensa umas bobagens na vida. Pensa ou não pensa? De vez em quando você pensa, irmão. Passou o senhor também? De vez em quando passa um negócio assim. Opa, peraí. Não, é meu ministério. Glória a Deus. Todos nós já pensamos uma bobagem, hora ou outra. Por quê? Porque a carne, pessoal. A carne, ela tende a fazer isso. As vontades da carne, aquele, por exemplo, né, que tinha alguns vícios no passado, de vez em quando, essa vontade vai vir. O diabo vai tentar você. Mas por que o diabo tenta, pastor? Porque não está orando. Porque não está buscando a Deus. Lembra dos discípulos? Quando Jesus falou isso aqui, Jesus queria orar junto com eles. Jesus queria que eles orassem. Mas quando Jesus desceu do monte, ele olhou, o que os discípulos estavam fazendo? Quem lembra? Estavam dormindo. Os discípulos estavam dormindo. E ele falou assim, mas nem uma hora vocês podem orar comigo? Vocês já estão dormindo?
Ou seja, eles estavam sendo tentados ali, pessoal. Quem já leu a Bíblia e dormiu? Acontece ou não acontece, pessoal? Você está muito bem. Está lá, você está lavando a casa, está arrumando a casa, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus você acabou. Agora eu vou ler a Bíblia. Hoje eu vou ler a Bíblia. Aí você vai ler. Nunca desfalecer. Já era. Os discípulos dormiram, pessoal. Jesus queria que eles estivessem orando, que eles estivessem ali guerreando junto com ele. Mas eles estavam fazendo o quê? Dormindo. O povo de Deus que dorme não recebe coisa alguma de Deus. O obreiro que dorme não recebe nada de Deus. Tem um ditado que as pessoas falam, geralmente jovenzinhos falam, né? Que camarão que dorme... Não tem um desse? Tem ou não tem, pessoal? Tô passando vergonha aqui não, né? Não tem um ditado desse ou não tem? Camarão que dorme, a onda leva. Uma vez eu vi um jovenzinho falando isso. Falei, caramba, que coisa, hein? Ou seja, nós que somos de Deus, se a gente dormir, o que a onda vai fazer? Vai levar. E a onda leva mesmo. E o final é trágico. Sempre é trágico o final. Falar para essa pessoa do lado assim, ó, não durma. A não ser que seja de noite, né, pessoal? De noite você pode dormir, irmão. Amém, pessoal? De noite você deve dormir. Mas seja vigilante para com as coisas de Deus. Permaneça na vigilância. Eu botei aqui no meu estudo aqui, ó. A falta de oração, preste atenção, olha para mim. A falta de oração traz medo quando mais precisamos de coragem. A falta de oração, ela traz medo quando mais precisamos de quê? Ela faz isso. Porque é aí que entra a tentação. A falta de oração, ela traz medo. Quer que eu dê um exemplo para você na Bíblia? Quem lembra quando Jesus foi preso? Já leu isso na Bíblia? Já pregaram para você sobre isso? Jesus não foi preso para ser crucificado? Não foi? O que os discípulos fizeram? Foi saindo de um em um. Não foi assim, pessoal? Jesus foi preso. Meu Deus! Começaram a correr. Mas o que eles estavam fazendo quando Jesus estava orando, pessoal? Eles estavam dormindo. E começou a sair de um em um. Quando eles mais precisaram ser corajosos, eles fugiram, pessoal, do chamado de Deus. Quando mais eles precisavam de coragem para ir lá e vencer e batalhar, ao invés de eles irem e guerrear contra a força do diabo, eles preferiram desistir. Eles preferiram fugir. Fala assim, ó, graças a Deus que Jesus é misericordioso. Depois eles foram restaurados, todos eles, exceto um, que foi um covarde e se suicidou. Para esse não teve mais jeito. Para Jesus sempre vai ter um jeito, a não ser que você desista da vida. Aí não tem jeito. Você tem que querer lutar. Você tem que querer batalhar. Você tem que querer perseverar. Você tem que querer mudança na sua vida. Quem quer mudança de vida, levanta a mão. Quer mudança ou não quer? Se você quer, você vai receber. Mas se você retroceder, você não recebe. Por isso é importante você lutar, você batalhar. E a minha frase que Deus me deu foi assim: falta de oração traz medo quando mais precisamos de coragem. Sem oração, você é tentado, você perde. Se você não ora, você desfalece. Se você não busca Deus, você desfalece, você perde essa guerra contra o diabo. A luta não é, pessoal, né, contra a carne, né? A luta não é contra uma pessoa, mas a luta é contra as forças das trevas. Se você tem um filho que está passando uma tribulação na vida, o que você tem que fazer? Você tem que bater nele? Você tem que ir lá e dar uma acabada de vassoura nas costas dele? O que você tem que fazer então, pessoal? Se você tem um marido que você acha que não tem jeito, esse aí não tem jeito. Para Jesus tem jeito ou não tem, pessoal? E o que você tem que fazer? Orar. Você tem que interceder. Você tem que buscar a Deus. Você tem que estar firme no propósito com Deus. Diga a glória a Deus. Irmãos, os discípulos eles foram embora porque não oravam. O rei Asa, mesma coisa. O rei Asa ficou doente de uma enfermidade, uma doença. Ele ficou enfermo. O rei Asa foi um homem que buscava Deus.
que buscava o Senhor, pessoal. Ele foi um homem que estava sempre diante de Deus. Mas quando ele estava ali com os seus princípios e chateadinho, sabe o que aconteceu? O rei Asa não buscou a quem? O que aconteceu com ele? Fala assim, ó, morreu. Morreu, pessoal. O rei Asa morreu. Não permita que alguém da sua família venha morrer por falta de oração sua. Não permita que alguém da sua casa, do seu trabalho, venha morrer por falta de oração sua. Não permita que alguém que está do seu lado venha morrer por falta de oração sua. Inclusive, você ora pelo irmão que está do seu lado? Pastor, isso é uma coisa que eu não tenho costume. Nós temos que orar, pessoal, por todas as pessoas que precisam da nossa oração. Todas as pessoas que precisam de oração, nós precisamos verdadeiramente. Está nos consagrando, está lutando, está batalhando contra as forças malignas em nome de Jesus. Amém, Jesus? Fala de novo assim para a pessoa assim, ó, não desfaleça. Isso. Então você sabe que os discípulos eles foram embora porque não estavam orando. O rei Asa morreu porque não estava o quê? Porque não estava o quê, pessoal? Orando, certo? Outra coisa, lembra das 10 virgens? Quem lembra dessa passagem das 10 virgens? Lembra? 5 estavam preparadas, não foi assim? E as outras 5? Totalmente despreparadas. 5 daquelas virgens não estavam preparadas para receber coisa alguma. Não tinham preparação. Por quê, pastor? Porque quando mais precisou que elas estivessem preparadas, elas estavam despreparadas. E elas não receberam coisa alguma. Perderam o direito que tinham naquele dia. Elas perderam o direito que lhe foi dada. Fala assim comigo, ó. Eu tenho direito. Mas se eu não orar, eu perco meu direito. Irmão, você tem direito de muita coisa. Com Deus você tem direito de muita coisa. Repete de novo. Com Deus eu tenho direito de muita coisa. Você tem esse direito. Agora, preste atenção no que Jesus falou no meu ouvido ontem. Ontem eu estava em casa orando, pedindo para Deus essa palavra. E Deus falou exatamente essa frase no meu ouvido, pessoal. Eu senti Deus falando comigo diretamente ontem. Até falei com a minha esposa. Deus sussurrou bem forte no meu ouvido sobre essa palavra aqui. E Ele falou exatamente assim, ó. A falta de preparo faz você perder até o que deveria ser seu por direito. A falta de preparo faz você perder o que deveria ser seu até por direito. Você sabe que você tem direito de muita coisa, não sabe? Mas se você não se preparar, o que acontece? Você perde isso. Você perde esse direito. Eu sou o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas se eu não estiver preparado, eu perco o meu o quê? O meu direito que Deus me chamou para ser pastor. O obreiro, né, os obreiros e os auxiliares, se não estiverem preparados para receber o que Deus deu para vocês, que é ser obreiros da casa de Deus, o que acontece? Perde. O povo de Deus, se não estiver preparado para receber o que Deus te deu, o que acontece? Perde. E o final é trágico. Quem conhece alguém que era de Deus e agora não é mais? Levanta a mão. Caramba, isso tudo? Tá sério o negócio. Tá amarrado, né, pessoal? Mas isso acontece. A pessoa vinha para a igreja, buscava a Deus, a pessoa demonstrava assim, né, tanta santidade, a pessoa até chegou a pregar para você um dia. Quem conhece alguém assim, já pregou para você e hoje está no mundo? Conhece alguém assim? Você vê. A pessoa pregou para você, te falou que você tem que ser valente, que você tem que perseverar. Não desiste não. Mas hoje, essa pessoa está no mundo. Ou seja, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E o tombo, ele é grande, pessoal. Quem já sonhou que estava caindo num prédio? Já sonhou isso, pessoal? Já ou não já, pessoal? Como é que você acorda com um susto? Ai, meu Deus do céu. O que é isso aqui? Estou caindo, não está amarrado, eu estou na cama. Graças a Deus. O final é trágico, pessoal. Daquele que não se firma na palavra de Deus. Pessoas que não oram
essas pessoas desfalecem. Você quer ver mais um exemplo de uma pessoa que desfaleceu? De uma pessoa que não orou, que não buscou a Deus e desfaleceu? Jonas. Jonas não orou e desfaleceu. Põe para mim Jonas capítulo 2, versículo 7. Olha o que vai dizer. Jonas capítulo 2, verso 7. Olha para a tela aqui, pessoal. Fala para essa pessoa do lado assim, ó, não dorme. Isso. Jonas capítulo 2, verso 7 diz assim, ó. Quando o que, pessoal? Desfalecia em mim a minha alma, o que aconteceu? Irmãos, o Jonas ele foi engolido por uma baleia, por quê? Porque ele desfaleceu. Porque ele não orou, porque ele não buscou a Deus. O que ele preferiu? Se afastar de Deus e dos planos de Deus. Olha o que aconteceu com Jonas, pessoal. Olha o que dizem na palavra de Deus. Vamos ler de novo a faixa que está aqui embaixo? Vamos ler? A justiça é o quê? Agora lê comigo lá no início. Temos o dever de quê? E nunca o quê, pessoal? Você não pode desfalecer. Porque senão, uma baleia vai engolir você. Fala assim, misericórdia. Fala para o seu irmão do lado assim, ó, não deixa a baleia te pegar, não. Amém, pessoal? Glória a Deus. Não permita que essa baleia te pegue, não. Não aceito isso, não. Fala assim, ó, eu não aceito. Não deixa, não. Essa baleia está querendo engolir você. Olha o que diz. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de quem? Passa. E entrou a ti a minha o quê, pessoal? Agora entrou a oração, né? Quando desfaleceu, entrou a oração, né? Quando estava desfalecendo, você se lembrou de orar. Quando estava ficando sério o negócio, você se lembrou de orar. Você já viu alguém que, por exemplo, a pessoa nunca quis saber de Deus, mas quando sofre um acidente, o que acontece com essa pessoa? A primeira coisa que a pessoa faz é buscar a Deus. Fala assim, o calo apertou. É assim ou não é, pessoal? Quando o calo aperta, a pessoa busca. Busca ou não busca? Mas quando está tudo indo muito bem, oh, glória a Deus. Está tudo indo muito bem, graças a Deus. Está tudo certo. Eu não preciso nem orar agora, porque eu estou bem, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Você está bem com Deus? Ora. Você está mal com Deus? Ora. Pastor, estou mais ou menos? Ora. Pastor, minha vida está difícil? Ora. Pastor, o que eu tenho que fazer agora? Ora. Você tem que orar a Deus. Você tem que buscar ao Senhor. Jonas desfaleceu, mas aí agora ele se lembrou do Senhor. O que ele foi fazer? Nas entranhas do peixe, do grande peixe, da baleia, ele começou a fazer oração. Porque ele se lembrou do Senhor. Diz lá, e entrou em ti a minha oração. No templo da tua... Põe o versículo 10 para mim, por favor. Vê se é o 10. Olha o que vai dizer no 10. Ah, sim. Depois que ele se lembrou de Deus e orou, olha o que aconteceu, pessoal. Olha lá. Falou, pois, o Senhor a quem? Ao peixe. E ele fez o quê? Vomitou Jonas na terra. Toda vez que você se levanta em oração, toda vez que você se levanta num propósito com Deus, sabe o que acontece? Acaba a tentação sobre a tua vida. Fala de novo para a pessoa, ore. Isso. Fala de novo, ore. E vai acabar a sua tentação. É assim, irmãos. É assim que a gente vai vencer na vida, orando. Volta para mim, Hebreus 6:10. Volta lá, por favor. Hebreus capítulo 6, verso 10. Eu já estou terminando. Essas mensagens de domingo vão ser rápidas agora. Eu quero orar com você. O propósito da oração, sim ou não? Vamos ter palavra revelada, vamos ter muita oração aqui na casa de Deus. Amém, Jesus? Hebreus 6:10 vai dizer assim, ó. Põe para mim na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Olha o que diz nessa tradução aqui, olha para a tela. Olha aqui para o seu pastor aqui, mais para a esquerda, não tanto para mim. Olha o que diz. Deus não é o quê? Não é justo. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram, e ainda estão dando aos seus irmãos em quê, pessoal?
Ou seja, você trabalha para Deus, você vem na igreja, você busca Deus, está sempre buscando o Senhor. Deus não se esqueceu, mas Ele está dando a vitória aos seus irmãos na fé. Aquele que desiste, aquele que não recebe coisa alguma. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que interceder ao Senhor. Tem versículo 11 aí? Põe no 11 para a gente. Olha o que diz. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com o quê? Tem gente que está faltando entusiasmo. Olha para mim. Você tem duas opções. Falei ontem no culto das mulheres. Você tem duas opções. Ou você desiste de vez, ou você vai buscar a Deus uma vez por todas. E muda isso que você está passando na sua vida. E muda essa aflição que você está enfrentando na sua vida. São duas opções. Qual é que você escolhe? Vai desistir ou vai para cima? Vai para cima, povo de Deus. Busca Deus enquanto você pode achar, tá? Enquanto dá para buscar o Senhor, vai. Porque haverá tempos difíceis aqui na terra. E vai continuar aqui, diz assim, entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que, pessoal? Quem está esperando alguma coisa de Deus, levanta a mão. Está todo mundo esperando alguma coisa, não está? Mas você tem que buscar. Você tem que ter entusiasmo. Coloca mais lenha nessa fogueira. Coloca mais fogo, pessoal. E diz mais aqui, pode passar. 12. Não queremos que se torne o quê? Fala assim para essa pessoa do lado, não que seja um preguiçoso. Não, fala mesmo. Fala para o da direita e para a esquerda também. Não seja preguiçoso. Amém, pessoal? O que significa isso, irmãos? Tem gente que é preguiçoso. Tem ou não tem? Tem gente que é preguiçoso. Sabe o que dizem na vida? Quem não tem dinheiro, conta o quê? Aí dizem assim também, vamos falar assim também, né? Tem outro ditado que muitos falam. O pescador, ele conta o quê? História. Se fosse a história de Jesus, ainda estava bom, né, pessoal? Glória a Deus. Mas, irmãos, são duas opções. Ou você está sempre contando uma história, ou você está sempre, né, dando desculpas de vir para a igreja, ou você toma uma posição e vai buscar a quem? A Deus. A decisão é sua, tá? Essa decisão não pode ser do seu pastor. Essa decisão não pode ser dos obreiros. Essa decisão não pode ser do seu colega do lado. E muito menos de Deus. Você entendeu isso ou não? Essa decisão é de Deus? Essa decisão é sua. Não fique colocando a culpa em Deus daquilo que você não quer permanecer. Deus, por que o senhor não faz isso? Opa, eu não. Eu fico imaginando Deus olhando para a gente de vez em quando. Eu acho que Deus coloca a mão no bolso, todo tempo, tá? Eu acho que Deus bota a mão no bolso e fala assim, para você ver só. Vê se eu tenho alguma coisa a ver com isso. Eu já fui lá na terra, apanhei, fui crucificado, entreguei a vitória para essa pessoa, e agora está falando que eu que não quero tirar desse negócio. Ela tem que se levantar e parar com isso. De vez em quando Deus faz isso, pessoal. Você quer justiça, sim ou não? Tem que orar. E não desfalecer. Tem que buscar a Deus todos os dias da sua vida. Amém, Jesus? Então repete assim comigo, ó. Eu tenho o dever de orar e não desfalecer. De novo, eu tenho o dever de orar e não desfalecer. Agora sim, eu tenho a obrigação de orar e não desfalecer. Põe para mim Lucas 18, versículo 1, e eu vou acabar aqui. Lucas 18, verso 1. NTLH, continua. Olha o que diz. Jesus contou a seguinte parábola mostrando aos discípulos que deviam orar quando, pessoal? E nunca o quê? Fala para essa pessoa do lado, não desanime. Amém, Jesus? Aí a pessoa do lado vai falar assim. Fala, levanta a mão pro alto assim, pessoal. Fala assim, que Deus abençoe essa pessoa. A pessoa fez assim, ó. Alguns até vão dizer assim, tá jogando piada pra mim. A pessoa nem sabe do teu problema. A pessoa nem sabe. Muitos preferem achar que é a piada de alguém do que achar que é Deus que está falando no profundo com você. Se você quer receber algo de Deus, ore e não desfaleça nunca. Não desfaleça nunca. Esteja sempre com o poder de Deus.
Amém, Jesus? Então repete comigo. Eu tenho a obrigação de orar e não desfalecer. Fique de pé então, vamos orar. Fique de pé, vamos falar com Deus agora. Você tem a obrigação de orar. Se você tem essa obrigação, você vai permanecer em oração. Em nome do Senhor Jesus. Deus vai te dar vitória aqui nessa manhã. Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer mais do que vitorioso aqui nesse domingo, em nome de Jesus. Você crê nisso? Quem crê? Você crê em nome de Jesus? Então feche os seus olhos, nós vamos orar. Nós vamos interceder agora pela família, pela casa, por aquela pessoa que tem passado por um problema difícil na vida. Meu Deus, eu te peço, ajude essa pessoa. Meu Deus, eu te peço, cure essa pessoa. Meu Deus, eu te peço pela tua graça, pela tua misericórdia. Cura a alma dessa pessoa. Essa alma que está aflita. Essa alma, meu Deus, que está perturbada. Essa alma, meu Deus, que está passando um problema em sua vida. Essa alma que está passando uma dificuldade na vida. Essa alma, meu Deus, que está passando um problema em sua vida. Poder de Deus em criação agora. Poder de Deus em criação diante do Senhor. E vai manifestando, a Deus, a tua presença. E vai manifestando, a Deus, o teu poder. Meu Deus, cure essa pessoa. Meu Deus, transforma essa pessoa e vai ungir essa pessoa com a tua glória e com o teu poder. Isso, vai orando agora, minha irmã, vai orando agora, meu irmão. Você não está em qualquer lugar, você está na casa do Senhor. Você está na casa daquele que é o único digno de receber, aquele que dá honra, aquele que dá glória, aquele que dá todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então se levanta em oração agora, povo de fé. Se levanta em oração agora, povo de Deus. Abra sua boca, minha irmã. Abra sua boca, você está na casa de Deus. Você acabou de falar que você tem dever de orar, tem que se levantar em oração. Tem que parar com esse negócio de ficar de boca fechada, de não orar. Para com isso, vamos orar, se levanta em oração. Não desfaleça, povo de Deus. Não desfaleça, povo de fé. Se levante em oração com o Senhor. Se levante em oração com o seu Deus. Esse Deus que é poderoso, esse Deus que é tremendo, esse Deus que é digno de toda honra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ajuda essa pessoa. Meu Deus, ajuda essa pessoa a ter uma obra sobre a sua vida. Meu Deus, ajuda essa pessoa a manifestar a presença sobre a vida dessa pessoa. Eu creio no seu poder divino. A justiça é divina. A justiça ela não é do homem. Aonde tem amarração, aonde tem problema, aonde tem qualquer tipo de perturbação no corpo, na alma, no espírito dessa pessoa. Eu digo a você, sai daí agora a coisa do mal, sai daí agora a coisa do inferno, sai daí agora a coisa maligna, aonde você tem que se levantado, aonde você tem que colocar as suas mãos. Tire as suas mãos aí, diabo, tire as suas mãos aí, demônio, principado, legião das trevas, potestade, aonde tem qualquer obra do mal, aonde tem qualquer obra maligna, coisa do inferno, coisa mandada, essa coisa tem tentado sobre essa pessoa, essa doença tem tentado essa mulher, essa doença tem tentado esse homem. Sai daí, doença maldita, sai daí, coisa do inferno. Nós não estamos aqui de brincadeira, não. Nós estamos aqui lutando contra você, diabo. Nós estamos aqui lutando contra você, demônio. Solte essa pessoa agora, Satanás. Solte essa pessoa agora, demônio. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa obra do mal tem que sair. Essa obra do inferno tem que sair. Esse pensamento maligno tem que sair. Aonde tem obra maligna, coisa do inferno, coisa mandada. Solte essa família, solte essa pessoa. Você tem tentado contra a vida desse filho. Você tem tentado contra a vida dessa pessoa. Sai daí, coisa do mal. Sai daí, coisa do inferno. Solte essa mulher, solte esse homem. Solte essa pessoa. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É na autoridade desse nome que nós intercedemos. Que nós falamos que toda obra do mal tem que sair. Que toda obra de feitiçaria tem que sair. Sai daí, coisa do mal. Sai daí, coisa do inferno. Solte esse povo, solte essa pessoa. Solte esse pensamento maligno, pensamento de morte, pensamento de suicídio, pensamento de tirar a própria vida. Esse vício maldito que está nessa pessoa é o vício do cigarro, é a vício da bebida, é a vício da cocaína, da droga, é a vício até dos jogos. Sai daí, coisa do mal, sai daí, coisa mandada, sai daí, vício maldito dessa pessoa. Solte esse filho, solte essa filha, esse casamento desse filho que está se destruindo, esse casamento dessa filha que está indo por água abaixo. Nós não aceitamos mais, não. Nós não aceitamos mais esse mal, não. Solte essa pessoa agora, diabo. Solte essa pessoa agora, demônio. Toda obra do mal, toda obra de feitiçaria. Sai daí agora, poder de Deus em criação. Poder do Senhor em criação, em nome de Jesus. Salve essa pessoa de casa. Meu Deus, salve essa pessoa que está em casa. Salve essa pessoa que está lutando, que está batalhando agora, que está cheia agora do poder de Deus. A tua presença sobre essa pessoa. A tua presença sobre essa casa. A tua presença sobre essa família. Eu uno a minha fé com a fé da minha esposa. Eu uno a minha fé com a fé dela em nome do Senhor Jesus. Essa fé tem que permanecer
Senhor Jesus. Jesus, sai agora, diabo. Nós estamos te dando uma ordem. Nós nos levantamos aqui como corpo de Cristo. E nós não vamos aceitar mais doença nesse lugar. Nós não vamos mais aceitar as suas tentações nesse lugar. Satanás, nós estamos dando uma ordem agora, pegar tudo inteiro. E sai em nome de Jesus.